Nós somos ensinados desde pequenos a não questionar. Because we are taught since we are little not to question. Não questionar autoridades. Not to question authority. E principalmente não questionar Deus. And especially not to question God. Somos ensinados que todas as coisas são feitas por Deus e segundo a sua vontade. We are taught that all things are made by God and according to His will. E nós não questionamos isso. And we don't question this. Nós não nos levantamos e falamos, poxa, mas e isso, e aquilo outro. We don't ask, well, what about this and that? E se fazemos alguma coisa mais ou menos nessa direção, And if we do something in that direction, alguém que não tem a resposta para nós, someone who doesn't have the answer for us simplesmente vai dizer, olha, tem algumas coisas que a gente não entende, que a gente tem que aceitar pela fé e pronto. will say that, there are some things that we will never understand that we just have to accept by faith. Mas isso é até fácil de se levar. But that's even easy to carry on Quando a situação envolve outros. when the situation involves others. Mas quando envolve a nós mesmos, But when it has to do with us, então a situação fica atravessada aqui na garganta. then it's really hard to accept, to swallow that. Por que Deus permitiu tal coisa? Why did God allow this to happen? Por que Deus planejou isso antes da fundação do mundo? Porque é assim que a gente aprende. Why did God plan this before He created the earth? Because that's how we are taught. Esta era uma indagação que eu tinha. This was a question that I had. Porque eu não gostava de mim. Because I didn't like myself. Não gostava da família onde eu havia nascido. I didn't like the family I was born into. Não gostava das circunstâncias que nós vivíamos. I didn't like the circumstances we lived in. Não gostava das coisas que eu via ao meu redor. And I didn't like the things that I would hear around me. Então, a quem culpar? So who could I blame? Claro, vou culpar a Deus. Of course, I'm going to blame God. É Ele que planejou todas as coisas. He's the one who planned all things. Todas as coisas acontecem porque Deus quer. All the things happen because God wants them to. Todas as coisas acontecem porque Deus planejou. They happen because He planned them. Ele já me conhecia antes da fundação do mundo. He already knew me before He created the earth. Então, Ele é o culpado de todas as coisas. So He is guilty of all things. Então, essa foi a razão principal de eu resistir a Deus durante toda a minha adolescência. So that was the main reason why I resisted God throughout my entire teenage years. E muitas pessoas têm o mesmo tipo de pensamento que eu tive. And many people have the same types of thoughts that I had. Porque são vítimas de algum sistema ou de alguma pessoa. Because they are victims of some kind of system or some person Que eles não conseguem explicar. that they can't explain, Então vão culpar a Deus. so they blame God. Eu conheço a história de uma missionária I know the story of a missionary woman da Missão Amém. from Eu acho que é WEC. WEC mission, Ela estava servindo lá no Senegal. and she was serving in Senegal. Uma missionária solteira. She was a single missionary woman, E ela foi estuprada lá no Senegal. and in Senegal she was raped. Pior, ela ficou grávida do estupro. And even to make things worse, she became pregnant from that rape. Como explicar isso para a igreja? How to explain this to the church? Como explicar isso para a família dela? How could she explain this to her family? Porque o pensamento é: por que Deus permitiu tal coisa? Because the thought would be, why did God allow this to happen? Ela estava ali servindo ao Senhor. She was there serving the Lord. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Why did God allow this to happen? Você tem respostas para isso? Do you have answers for this?
Deus é bom. God is good. Deus é justo. He is just. Deus é poderoso. He is powerful. Por que que coisas assim acontecem? Why do things like this happen? Nós não pensamos muito nisso. We don't think about this very much. Porque aquilo que nós não entendemos, Because what we don't understand, nós fomos ensinados, aceite pela fé. we were taught to simply accept it by faith. Mas se você é a vítima, But if you're the victim, é ruim de aceitar pela fé. that's not going to happen. You're not just going to accept it by faith. Você precisa de uma explicação. You need an explanation. Você precisa de alguma coisa que te faça, pelo menos, estável nas suas emoções. You need something to at least help you become stable in your emotions E continuar amando e servindo e adorando a Deus. and to keep on loving and serving and worshiping God. Do contrário, você pode até servi-lo, mas por medo. On the contrary, you might even still serve him, but you're going to do it out of fear Mas não por admiração, and not through admiration não por amor, and not because of love, não porque você é impressionado pelo caráter dele. and not because you are impressed by his character. E uma vez, quando eu estava me degladiando com esses pensamentos, And once when I was struggling with these thoughts, Deus falou: Gilberto, God said, Gilberto, eu não sou responsável pelo seu nascimento. I am not responsible for you being born. Isso me chocou, And that shocked me porque tirou minha plataforma de, pelo menos, de ter alguém para culpar. because it took away my platform of at least having someone to blame. E eu falei: como assim, Deus? What do you mean, God? Isso significa que o Senhor não me planejou antes da fundação do mundo? Does that mean that God didn't plan me before the foundations of the earth? Porque foi isso que eu aprendi na escola dominical. Because that's what I learned in Sunday Que school. todas as coisas acontecem porque Deus quer. Because that everything happens because God wants it to. E ele disse: não, eu não sou responsável pelo seu nascimento. And he said, no, I'm not responsible for you being born. E aí o Espírito Santo me levou lá em Isaías 66, 9. So the Holy Spirit of God took me to Isaiah 66, verse 9. Que está escrito: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Shall I bring to the point of birth and not give delivery, says the Lord? Or shall I, who gives delivery, shut the womb, says the Lord? Ele parafraseou esse verso para mim, So he brought this verse to me, numa maneira diferente, como está escrito aqui. and he paraphrased it in a different way than it says here. Eu era mecânico. I was a mechanic, Eu fui treinado numa escola técnica nesta área. and I was trained in a school in this technical area. Então eu sabia como mecânica funciona. So I knew how mechanics worked. E ele disse: eu fiz a máquina para funcionar, And he said, I created the machine to work, mas eu não sou responsável por ligar a máquina. but I'm not responsible for turning it on. Em outras palavras, In other words, eu fiz o homem com a capacidade de gerar. I made man with the capacity of producing. Eu fiz a mulher com a capacidade de conceber. I made the woman with the capacity of conceiving. Então, se um homem e uma mulher normais, saudáveis, se unirem, So if a normal man and woman that are healthy come together ligarem a máquina, and turn on the machine, pode haver nascimento. there can be a birth from this. Agora, eu fiz a máquina para funcionar numa direção específica, para um final específico. I made the machine to work in a specific context and direction. Um homem ame uma mulher, That a man love a woman, que se dê totalmente a ela sem reserva. that he would give himself to her completely without E reservations, vice-versa. and vice versa.
E eles desejam multiplicar o amor deles, and for them to desire to multiply their love, produzindo. producing, E eles têm filhos and they have children. que eles vão amar, cuidar de todo o coração. That way they will love with all their hearts and take care of. Este é o objetivo da máquina. That is the purpose of the machine. Mas não significa But it doesn't mean que fora deste contexto that out of this context, ela não funcione. it won't work. Então é por isso que existem tantas crianças que são abortadas. That's why there are so many kids that are aborted. Deus planejou isso? Did God plan this? Não. He didn't. Alguém ligou a máquina e não queria o resultado da máquina. Someone turned on the machine but didn't want the result of the machine. Existem tantas crianças abandonadas. There are so many abandoned children. Deus planejou isso? Did God plan this? Não. No. O uso de maneira errada de algo tão poderoso que Deus fez. The wrong use of something so powerful that God created. E quando eu estava assim, de boca aberta, chocado, And when, at that moment when I was shocked and my mouth was open, ele disse: mas eu tomei uma decisão eterna. he said, but I made an eternal decision. Eu não posso e eu não devo controlar o que eu dei ao homem, a liberdade de escolher. I can't control what I gave man the freedom to choose. Mas eu tomei uma decisão. But I made a decision. Eu vou amar eternamente todos quanto vierem a ser concebidos. I will eternally love all of those who are conceived. É isso que está escrito no Salmo 139. And that's what's written in Psalm 139. Quando você era apenas uma célula em multiplicação. When you were only a cell that was multiplying. Quando houve a concepção no ventre da sua mãe. When conception happened in your mother's womb. E a explosão de vida começou. And life started happening. Deus viu. God saw it. Ele sabia do resultado. And he knew the result. E ele te amou. And he loved you. Ele te escolheu. He chose you. Naquele momento você nasceu no coração dele. At that moment, you were being born in his heart. Independente das circunstâncias. No matter what the circumstances. Se o seu pai amava a sua mãe profundamente e vice-versa. If your father loved your mother deeply or vice versa. E eles planejaram ter filhos. And they planned to have children. Ou se foi simplesmente um acidente, a camisinha furou. Or if it was just an accident that condom popped. Ou se foi um estupro. Or if it was a rape. Ou se você nasceu na área de prostituição e nem sabe quem é o pai. If you were born in a prostitution house and you don't even know who your father is. Não importa. It doesn't matter. Deus te olhou lá naquele momento que você foi concebido. God saw you at that moment you were conceived. E quando a Bíblia fala em 1 João que nós amamos porque ele nos amou primeiro. When the Bible says that in 1 John that we love him because he loved us first. É uma verdade absoluta. It's an absolute truth. Porque antes da sua mãe saber que estava grávida, Deus já sabia. Because before your mother knew she was pregnant, God already knew. Antes do seu pai ter a notícia que ele tinha gerado um filho, Deus sabia. Before your father received the news that he had created a child, God already knew. E ele te quis. And he wanted you. Então você pode até ter sido um acidente para o seu pai e para a sua mãe. So maybe you were an accident for your father, for your mother. Mas para Deus não. But not to God. Porque ele te quis. Because he wanted you. E a partir daquele momento você passou a ser o alvo, a perseguição do amor dele. And from that moment on, you became the goal of he would be going after you
with his love. E se você olhar para trás, para a sua vida, And you look behind at your own life, por mais miserável que a sua vida tenha sido, no matter how miserable your life was, você sempre vai ver uma porção de situações que literalmente aconteceu milagres e você foi preservado. you will be able to see situations that miracles happened and you were preserved. Deus te perseguindo com o seu amor. God was going after you with his love. Mas quando nós não temos esse entendimento, But when we don't have this understanding, nós temos a tendência de culpar a Deus. we have the tendency to blame God. E isso leva a nossa vida a um estado de superficialidade. And this leads our life to a state of superficiality, Porque qualquer profundidade em qualquer área na nossa vida because any depth in any area of our life que traz significado that brings meaning tem a ver com quem você pensa de você mesmo e o que você pensa de Deus. has to do with what you think about yourself and what you think about God. Então, perdoar a Deus é simplesmente um termo para chamar a nossa atenção. So when I say to forgive God, it's only a term used to draw our attention. Deus não fez um erro, não cometeu um erro com você. God did not make a mistake with you. O mundo pode ter cometido, o sistema pode ter cometido, pessoas podem ter cometido erros contra você. The world, the system, and people might have made mistakes to you. Mas Deus sempre esteve presente, manifestando o seu amor e a sua graça. But God was always present and manifesting his love and his grace. E isso acaba sendo um sinal de Deus que vai ser manifesto lá na frente. And this ends up being a sign of God that will be manifested in the future. Pensa no juízo final. Think about the final judgment. Quando todos, mortos e vivos, When- estarão diante do trono de Deus. When all, dead and or alive, will be before God's throne. E Deus vai ter que julgar cada um deles And segundo God as suas atitudes. will have to judge each one of them according to their attitudes. E de repente levanta uma pessoa And all of a sudden, someone stands up e diz: Deus, você não pode me julgar. and says, God, you cannot judge me. A minha ira é justificada. My wrath is justified Porque você não sofreu como eu sofri. because you didn't suffer like I suffered. Eu fui abusada sexualmente. I was sexually abused. Eu fui estuprada. I was raped. Eu fui maltratada. I was mistreated. O seu filho não passou isso. Your son did not go through this. Então você não pode me acusar. So you cannot accuse me. Olha, a Bíblia fala que Jesus aprendeu pelas coisas que padeceu. The Bible says that Jesus learned through the things that he went through. Mas não tem nenhum lugar na Bíblia que dá alguma indicação que ele tenha sofrido estupro ou abuso sexual. There's nowhere in the Bible that indicates that Jesus went through some kind of rape or sexual abuse. Então essa pessoa diz: o seu filho não passou por isso. So this person says, your son did not go through this. E Deus vai olhar para aquela pessoa And God will look at that person e vai dizer: você está certo. and say, you're right. Meu filho Jesus não passou por isso. My son Jesus didn't go through that, Mas a minha filha Nancy passou. but my daughter Nancy did. E eu estava com ela lá. And I was with her there. E eu estava ali reprovando a atitude daquele homem. And I was there and I reprimanded that E eu man's estava attitude. chorando com ela. And I was crying with her. E eu estava ali estendendo graça para ela. And I was there extending her E ela grace. aceitou a minha And graça. she accepted my grace. E por isso ela estava dizendo: eu te perdoo no nome de Jesus, eu te perdoo no nome de Jesus, eu te perdoo no nome de And Jesus. that's why she was saying, I forgive you in Jesus' name, I forgive you in Jesus' name. Eu te vi quando você estava lá sendo abusada também. I saw you when you were being E eu abused. estava chorando contra aquela injustiça.
And I was crying because of that injustice. E eu estava ali estendendo as minhas mãos e a minha graça para você também, para te curar. I was extending my hands and my grace for you as well in order to heal you. Mas você virou as costas para mim. But you turned your back on me. Você preferiu andar na sua própria justiça. You preferred to walk in your own justice. Fazer justiça com as mãos. And to do justice with your own hands. Justificar a sua ira e a sua raiva contra o mundo. To justify your anger against the world. Por que você não aceitou o meu apelo de amor? Why didn't you accept my appeal to love? A minha filha que estava me servindo lá no Senegal. My daughter that was serving me in Senegal. O meu filho não passou, mas ela passou. My son Jesus didn't go through that, but she did. E eu estava com ela. And I was with her. E aquela criança nasceu. And that child was born. E eu a amei. And I loved it. E eu queria fazer a mesma coisa com você. And I wanted to do the same with you. E você rejeitou. But you rejected it. Então, tantas dessas coisas que nós não entendemos. So many of those things that we don't understand. Que é fruto direto de uma sociedade maligna contrária a Deus. That are a direct fruit of an evil society that goes against God. Mas que também se estabelecerão como sinal e testemunho contra a própria geração. But will also be established as a testimony against that own generation. Quando nós conhecemos o caráter e natureza de Deus, when we know God's character and nature, nós entenderemos mais sobre nós mesmos. we understand more about ourselves. E nós teremos a capacidade de detectar com clareza onde nós precisamos estender graça e misericórdia. And we will have the ability to see with clarity where we need to extend grace and mercy. Isso é o que eu estava querendo dizer sobre perdoar a Deus. This is what I meant when I said to forgive God. É conhecê-lo It's to know him e detectar exatamente qual que é a razão ou a plataforma que gera injustiça que nós sofremos. and be able to see exactly what is the platform that brings forth injustice Que nós sofremos. that we suffer. Então, perdoar a quem? So who shall we forgive? Pais, Parents, irmãos, siblings, amigos, friends, cônjuges, spouses, as pessoas próximas nossas, people close to us, inimigos, enemies, autoridades, authorities, a si mesmo. yourself. Sem essa atitude de perdão, não existe vida plena e não tem como crescer em Deus. Without this attitude of forgiveness, you can't live life in the fullest and you cannot grow in Christ. Nós temos que perdoar. We have to forgive.